Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre Maquiavel e sobre um pouco da filosofia política dele, né? Então a gente vai dividir esse vídeo em alguns tópicos para um melhor entendimento da filosofia dele. Ou seja, eu vou dar um breve escopo do Renascimento, depois falar um pouco sobre a vida do Maquiavel para situar ele na questão da Renascença, principalmente em Florença. Depois falar um pouco sobre as diferenças entre a tradição da filosofia política, a filosofia política clássica, que seria de um ideal clássico, versus uma política pragmática, né? Que seria uma política voltada para a ação, voltada para a realidade de fato, que é a de Maquiavel, ele que apoia bastante. Para depois a gente seguir um pouco sobre os principais conceitos que tem na filosofia dele, né? Que seria a questão de virtude, fortuna, a astúcia da raposa, a coragem do leão, e sobre a questão de amor e de ser temido em relação à população, né? Então vamos lá. A gente está falando da Renascença, seria uma retomada de uma espécie de iluminismo do conhecimento. Por que essa questão do iluminismo? Porque é comumente conhecido, a Idade Média foi uma idade das trevas, que seria uma idade na qual você não teve um conhecimento de fato, mas você só teria uma repetição das Sagradas Escrituras e uma repetição das doutrinas que comprovam ou tentam comprovar as Sagradas Escrituras, né? Com a queda do Império Romano do Oriente, que foi o Império Bizantino, aí você teve toda essa quebra do paradigma que tinha do feudalismo na questão social e da escolástica na questão intelectual, né? Aí que vem a questão da Renascença, que seria a retomada dos estudos platônicos na questão da filosofia e a retomada de todo aquele ideal clássico na questão, na perspectiva da arquitetura, na perspectiva social, assim dizer, né? Então seria a Renascença, a gente poderia dizer que é o finalzinho do século XV até o século XVII, né? A gente pode dizer que teria uma certa Renascença aí, né? E a gente coloca a Renascença principalmente na Itália, né? Só que teve em alguns outros pontos também. Dito isso, a gente coloca Maquiavel no contexto de Florença, que foi a cidade onde ele nasceu, e ele acabou morrendo também. E ele foi um indivíduo que nasceu de uma pequena família nobre, na qual teve um pouco espaço político na época, tanto que ele acabou ascendendo a posição de secretário da República de Florença, né? Porque a questão da República é porque depois da queda do Império Romano do Ocidente, já no século V, toda a Itália já estava bem fragmentada, né? Bem dividida em províncias, né? Então você não tinha um reino por completo, mas você tinha províncias. Aí tinha a província de Florença, que era uma república, e aí o Maquiavel, ele era bem um defensor da república, né? Só que aí o que aconteceu? Com a ascensão dos Médici, que seria uma família muito forte, ele acabou sendo retirado do poder, né? E aí tem essa principal obra que a gente vai comentar hoje, que é O Príncipe, foi uma forma de ele entrar nas graças do Médici para que ele pudesse retornar a esse âmbito político também. Ele acabou sendo perseguido e essa obra só foi publicada póstumamente, ou seja, depois da morte dele. A obra do Príncipe quebra esse paradigma do ideal clássico de política. Qual seria o ideal clássico de política? Seria um ideal de uma república ou um ideal de um Estado perfeito, na qual você tinha todo um segmento bem alinhado. Quais segmentos seriam esses? A organização do Estado, a organização da população seria de uma maneira mais ideal, ao invés de você estar olhando para a realidade. O que o Maquiavel percebeu? Você tem que estar olhando de fato para a realidade para que você consiga, de fato, conseguir conduzir melhor o seu estado ou o seu principado. Então, o príncipe é voltado para isso. Justamente é um guia para o príncipe, para que ele guie melhor a sua província, o seu reinado. E aí, no príncipe, a gente tem dois pontos principais, que seria a questão da virtude e a questão da fortuna. Virtude seria a questão do conhecimento ou da experiência na qual o príncipe deveria ter. Ele teria que ter um grande conhecimento aprofundado, não só teórico também, mas experiência de vida, para que ele conseguisse governar melhor a sua província de fato. E a questão da fortuna seria em relação à sorte. Muita gente confunde fortuna como fortuna de hoje em dia, que seria fortuna em relação a dinheiro. Não, fortuna naquela época seria
questão de fato de sorte, de uma boa aventura, que você pudesse ser agraciado na sua vida, né? Então, com isso, o príncipe ele teria que saber lidar com as contingências que acontecem no seu reinado. Ele tem que saber antecipar, ele tem que saber organizar revoltas, conter revoltas, assim como organizar de uma maneira eficiente as suas forças armadas para que ele consiga tanto defender sua província quanto atacar outras províncias que estão afetando o bem-estar da sua província, né? Aí vem a questão também de ser amado ou ser temido, que é um ponto muito importante da filosofia política dele. Maquiavel ele indica que na sociedade você tem dois grandes estratos, que seria o estrato da nobreza e o estrato do povo, ou a população em geral. Para o Maquiavel, é ideal, é interessante que você tenha um apoio desses dois estratos, tanto da nobreza quanto da população em geral, porque aí você pode organizar melhor a sua província. Na realidade, ele mesmo percebeu que na maioria das vezes isso não vai acontecer. Ou seja, é melhor você ser amado e temido pela população em geral do que de fato você ser amado e temido pela nobreza, ou você só ter o apoio da nobreza. Porque tendo o apoio somente da nobreza, como eles estão em menor número, eles sempre vão ter uma influência menor se comparado à população geral. Porque a população geral, se ela se revoltar, você não vai ter alimento, você não vai ter provimentos básicos nas quais é necessário para que você consiga sobreviver, né? E a nobreza não. Se a nobreza se revolta, se você tem o apoio do povo, beleza, pode ser uma turbulência no momento, mas que você vai conseguir superar depois essa turbulência. Aí ele fala sobre essa questão de você ser amado, e é melhor você ser amado e temido pela população do que comparado à nobreza. E aí vem a questão também que ele coloca um ponto bem interessante, é você ter a astúcia de uma raposa, a esperteza de uma raposa, né? De saber quando atacar, de saber quando realizar uma ação, ou de até mesmo quando refrear uma reação sua. E a questão da coragem de um leão também, que quando você tem que agir, você age de fato mesmo, você vai bem incisivo na sua ação, né? Aí ele coloca esses dois pontos aí que são extremamente essenciais na sua filosofia. Dito isso, também tem uma perspectiva bem republicana no Maquiavel em si, né? No Príncipe, de imediato, quando você faz uma leitura superficial, parece que é um guia direto só para o monarca, que ele defende uma monarquia. Só que se você começar a ler mais nas entrelinhas, e ele até mesmo vai colocando isso ao longo da obra dele, ele tem um viés mais republicano. Você tem que ter esse apoio do povo, que você tem que ter o povo ao seu lado para que o povo consiga ser uma espécie de fortaleza própria sua, né? Se comparado a outros autores da época não, mas autores clássicos, né? Que você tinha, por exemplo, a teoria aristotélica, na qual você tem uma ideia, esse contraste entre líderes e escravos, né? Então, a liderança em questão da aristocracia e o povo, uma democracia em si seria algo mais ruim, assim dizer, né? A mesma coisa seria no ideal platônico. Então é isso, pessoal. Grato aí pela oportunidade. Espero que vocês possam se dar muito bem no Enem. Valeu!